Jogadores do Fluminense foram pegos de surpresa com o adiamento do clássico e ficaram revoltados porque perderam a folga de domingo. Flamengo muda a programação para o jogo importante de amanhã contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e Rodolfo Landim articula a volta ao Flamengo para tentar tirar BAP. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Flamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Flamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família. Bom, o Flamengo mudou a programação para o clássico de amanhã. Seria hoje o Fla-Flu e deu muita polêmica durante os últimos dias. O Flamengo treina hoje na parte da tarde e não fica concentrado no CT. Jogadores serão liberados e retornam amanhã pela manhã. Aí sim, o Flamengo se concentra nesse domingo até o momento do clássico contra o Fluminense no Maracanã. O jogo acontece às 18 horas e deu uma polêmica danada. O Leonardo Jardim implementou, desde que chegou ao Flamengo, a concentração dos jogadores. Quando o jogo é no Rio, o time treina, fica concentrado, dorme no CT e sai direto para o estádio. Como teve aí um atraso no voo da volta do Peru ao Brasil, jogadores ficaram praticamente quase um dia voando, aí eles serão liberados hoje após a atividade, ficarão com as suas famílias e retornam pela manhã. Essa polêmica da mudança do jogo está dando o que falar ainda do lado do tricolor, né? O Flamengo está bem tranquilo em relação a isso. Os jogadores do Fluminense foram pegos de surpresa com o adiamento do clássico de sábado para domingo. Alguns atletas ficaram revoltados porque perderam a folga que teriam amanhã, né? Nesse domingo, os jogadores do Fluminense teriam folga. E aí, no treino de hoje, o diretor-geral, Mário Bittencourt, e o diretor de futebol, Paulo Angione, vão se reunir, né, com o elenco para explicar, né, os motivos aí da diretoria. E o GE teve acesso aos argumentos, né, que serão utilizados pelo Fluminense para passar para os jogadores, é que a diretoria entendeu que não aceitar a mudança seria uma batalha perdida. Internamente, a palavra pragmatismo foi usada para explicar aí o motivo do Fluminense ter concordado com o pedido do Flamengo. Os dirigentes tricolores destacam que a decisão final seria da CBF, com ou sem o aval do Fluminense, conforme previsto no regulamento do Brasileirão. Foi aquilo que a gente explicou. Se o Fluminense não quisesse mudar, a CBF é que bateria aí o martelo, né? E aí o discurso é de que não haveria mudança de vantagem esportiva para o Fluminense se o clássico fosse no sábado. Os dirigentes ressaltam que o Flamengo descansou alguns jogadores importantes contra o Cusco. Léo Ortiz, Arrascaeta e Pedro começaram no banco, por exemplo, e seriam titulares no clássico de sábado ou no domingo. Outro fator que contribuiu para a decisão do Fluminense foi uma conversa do clube com a CBF há cerca de um mês. O voo de ida do Fluminense para o jogo contra o Remo, em Belém, atrasou 3 horas. Em contato com a CBF na ocasião, o Fluminense havia recebido a sinalização de que a partida seria adiada se o atraso chegasse a 4 horas. No caso do Flamengo, o Flamengo atrasou 11 horas, né, para o retorno aí ao Rio de Janeiro. Então foi um motivo de força maior, a CBF entendeu, o Fluminense foi voto vencido, e para não ficar mal com o Flamengo aí nessa questão de parceria, de Maracanã, entre outros temas, o Fluminense aceitou aí, na verdade acatou, né, a decisão. Os torcedores tricolores ficaram revoltados, os jogadores ficaram também porque perderam a folga de domingo, mas é isso, gente, imprevistos acontecem e agora o clássico será amanhã. Agora vai ser um clássico muito disputado, eu espero que o Flamengo entre a cabeça de decisão, né? Encare esse jogo como se fosse uma final, porque do lado do Fluminense eu não tenho a menor dúvida, os jogadores vão entrar mordidos, primeiro porque queriam jogar no sábado, né, para ter um descanso no domingo. E outra
é que gerou toda essa polêmica com influenciadores tricolores que fizeram aí um auê nas redes, gritaram bastante, né? Colocaram isso aí tudo na conta do Fluminense, ou seja, eles vão entrar mordidos. Se o Flamengo não entrar com a mesma pegada, se o Flamengo não entrar com a mesma vontade, com a raça, querendo vencer o jogo a todo momento, eu não sei não, a gente pode ter aí uma derrota. Mas eu acredito na vitória do Flamengo. Os caras ganharam mais um dia aí, né, para trabalhar, mais um dia para descansar, vão descansar hoje após a atividade. Eu acredito e muito na vitória do Mengão no Maracanã. O Flamengo tem mais time, mas ali no Clássico não tem favorito, né? É jogar bola, é fazer por onde, né? E vencer esse jogo. Bom, deixa aí nos comentários se você está confiante para uma vitória do Flamengo. A gente vai trazer aí ao longo do dia todas as informações sobre esse clássico. E informação também extracampo, como essa que a gente vai falar agora sobre o Rodolfo Landim, que quer voltar ao Flamengo e tirar o BAP. Mas antes eu tenho que lembrar você que aqui embaixo está passando os produtos do Shopping do Rafla. Já tem a camisa nova branca que lançaram ontem, tem camisa antiga, tem camisa nova, tem agasalho, tem tudo o que você procura do Flamengo. Tem quadro comemorativo, tem taça, isso tudo e muito mais aqui no Shopping do Rafla. Duas coisas acontecem quando você compra aqui. A primeira é que você ajuda diretamente ao Flamengo, nosso clube de coração. E a segunda é que você dá uma moral aqui pro Rafla, porque somos afiliados. E aí você compra sem dor de cabeça, sem burocracia, sem sair de casa, sem enfrentar fila e recebe no conforto do celular. Entrega em todo o Brasil. É isso mesmo, são várias lojas, várias promoções e o produto que você imaginar tem aqui no Shopping do Rafla. Aquele relógio da Libertadores lindo que o Danilo ganhou, tem aqui. A camisa branca que lançaram ontem, tem aqui. Isso e muito mais. Bom, vamos falar aqui do Rodolfo Landim, que começa a articular a volta à presidência do Flamengo, mas já, Landim, para tentar tirar o BAP. O ex-presidente se reuniu nos últimos dias em um shopping no Rio de Janeiro com um grupo restrito para discutir sua candidatura para 2027. A ideia é lançar uma chapa com Landim como candidato a presidente e possivelmente Rodrigo Dunche como vice. Outros nomes também devem ser avaliados para esse cargo de vice. Landim e seus apoiadores entendem que tratar a eleição com antecedência foi a vantagem de BAP e agora querem fazer o mesmo. Uma nova reunião deve ocorrer ainda em abril para estruturar a chapa. Será cada vez mais comum ver Landim falando sobre temas polêmicos do Flamengo, como estádio, troca de treinadores, contratações, mudança de estatuto e Libra. Olha, o Rodolfo Landim foi um dos presidentes mais vitoriosos do Flamengo. Isso aí ninguém pode negar. Mas tivemos alguns problemas, né, na gestão do Landim. Aliás, muitos problemas. O principal deles foi a falta de profissionalismo. E uma coisa que eu critiquei bastante o Landim nas suas duas gestões é que quando o Flamengo estava em crise, o presidente sumia, simplesmente desaparecia do mapa, né? A gente não conseguia ver o Landim, não conseguia contato com o Landim, e ele falava muito isso, olha, na crise eu vou aparecer. Não, isso aí não aconteceu. Ele tem algumas virtudes, alguns defeitos, como todos nós, mas querer voltar à presidência, vocês acham que já não passou a hora do Landim? Deixa aqui nos comentários, porque eu queria muito a sua opinião. E outra, ele teve 2 mandatos e já quer voltar. O BAP está aí no seu 2º ano de mandato, né? O mandato do BAP vai até o fim de 2027, as eleições serão ali em dezembro de 27, para o triênio 28, 29 e 30. E o Landim já começa a se articular. E eu também vejo o Landim participando de muito podcast, né? Tá participando de podcast, falando de coisas do passado, falando dos títulos, falando do estádio, do terreno que ele comprou e até agora não saiu do papel. Enfim, vai se criando aí uma oposição ao BAP, né? O BAP até então não tinha oposição, a oposição era muito fraca no Flamengo. Agora o Landim vai juntando seus pares aí para fazer oposição ao BAP. A política é um negócio de maluco, gente. Olha, eu vou trazer aqui a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa daqui a pouco, às 4h30 da tarde,
com o Vitória recebendo o São Paulo no Barradão. No mesmo horário, o Remo recebe o Vasco da Gama. O Mirassol joga em casa contra o Bahia, o Mirassol que não vence no Brasileiro, é inexplicável, e venceu aí na Libertadores o jogo de estreia em casa contra o Lanús, 1-0, mas o Mirassol não consegue vencer no Campeonato Brasileiro, é inexplicável. E agora vai receber o Bahia, a forte equipe do Bahia, às 18h30. O Santos recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro às 8 horas, vamos ver se o Neymar vai jogar essa, né, porque os últimos jogos ficou fora, contra o Flamengo estava suspenso e não jogou aí esse duelo do meio de semana na Sul-Americana. O Internacional recebe o Grêmio, Grenal, rapaz, hoje, 20h30, 8h30 da noite. E esses são jogos de sábado. Amanhã, 11 da manhã, voltamos a ter jogos 11 da manhã. O Atlético Paranaense recebe Chapecoense, o Botafogo às 4 da tarde recebe o Coritiba, e aí às 18 horas tem o clássico Fla-Flu. O Cruzeiro recebe o Bragantino às 18h30, o Cruzeiro que tá em último, né? Se eu não me engano, o Cruzeiro está em último, já a gente vai ver aqui a tabela. O Corinthians recebe o Palmeiras, clássico paulista, 18h30. Esses são os jogos da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos à tabela. O Palmeiras é líder com 25 pontos. Vou dar uma secada no Palmeiras aí amanhã contra o Corinthians, vou torcer para o Corinthians. O São Paulo é o vice-líder com 20 pontos, o Fluminense em terceiro com 20 e o Flamengo em quarto com 17. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Fluminense, São Paulo e Palmeiras. Olha só, gente, como é que é importante o Flamengo vencer o Fluminense amanhã. E aí, na zona de rebaixamento, nós temos o Mirassol. Não, o Mirassol é o último, com 6 pontos. O Cruzeiro é o penúltimo, com 7 pontos. O Remo é o antepenúltimo, também com 7. E a Chapecoense é o primeiro clube que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com 8 pontos. Tá aí, gente. Campeonato Brasileiro está apenas no começo, né? Vamos para a 11ª rodada. Estamos chegando aí quase na reta final do primeiro turno. É o campeonato mais difícil do mundo para mim. É o Campeonato Brasileiro, né? São 5, 6 equipes ali que disputam o título todo ano. É realmente impressionante. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!